um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. Tá bom. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão temperatura igual a menos H² mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Então, tá deixando bem claro aqui que o H é a hora do dia e o T é a temperatura em graus Celsius. Então, dependendo da hora do dia, vai ter um determinado tipo de temperatura, né? Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então tá, quando atinge a sua temperatura máxima, o número de bactérias é o maior possível. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, né? Então tá aqui a função do segundo grau que ele estabeleceu, né? E ele fala que o número de bactérias é o maior possível quando a temperatura quando a estufa atinge sua temperatura máxima. E nesse momento ele deve retirá-las da estufa. Então, quando der a temperatura máxima, ele vai retirar essas bactérias da estufa, tá? Aí tá aqui o esqueminha da classificação. Os intervalos de temperatura e a classificação. Dependendo da temperatura, tem uma classificação, né? Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Então, o que eu preciso achar é a temperatura máxima. Pois é, esse é um exercício de função de segundo grau. Lá no nosso site, nós temos uma aulinha completa sobre isso, né? Funções do segundo grau, né? Lembra que no nosso site nós temos aulinhas explicativas, né? E embaixo dessas aulinhas temos listas de 25 exercícios de vestibular com resolução em vídeo, tá? É o site mais completo que existe hoje no país em termos de matemática e física. Ele está muito além dos outros, em termos de quantidade e conteúdo. Nós temos mais de 120 aulas de matemática e física. Cada aula tem em torno de 5 ou 6 vídeos explicativos, cada um com 20 minutos aproximadamente, né? E todas essas aulas têm essas listas de exercício embaixo. Então tem como você aprender muito pelo nosso site, tá? Vale muito a pena você entrar lá e dar uma conferida, né? Ao total, mais de 3.000 exercícios com resolução em vídeo, né? Nas listas explicativas, tá bom? Gente, vamos dar uma olhadinha então na função? Então tá aqui, ó, menos H² mais 22H menos 85. Se você já estudou função de segundo grau, você sabe que se o A é negativo, a boquinha da parábola é para baixo, né? Então ela vai ter uma concavidade para baixo, não é isso? Então, ela tem esse carinha, que é chamado de quê? Vértice, que é o ponto máximo dessa função. Existe uma coordenada x do vértice e uma coordenada y do vértice. Como é que calcula esse x do vértice e esse y do vértice? O x do vértice é a fórmula menos b sobre 2a, não é isso? Então, ó, o a é menos 1, o b é 22 e o c é menos 85, né? Então, menos b, então menos 22 sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Menos 22 dividido por menos 2 dá 11. Como é que é a fórmula do y vértice? Menos delta sobre 4a. Ou você também pode encontrar o y do vértice da forma como eu encontrei aqui. Como, professor? Você pega o xv, que deu 11, e substitui na função. Então, menos. Esse menos fica fora do parênteses, tá? 11 ao quadrado mais 22 vezes 11 menos 85, né? Essa é a outra maneira de encontrar o y do vértice. Então vai lá. 11 ao quadrado é 121. Como tem esse menos fora, fica menos 121. 22 vezes 11 dá 242, menos 85. Fazendo essa conta dá 36. Então eu cheguei à conclusão que o x do vértice deu 11. O x do vértice está associado com o h, que é a hora do dia. Então, às 11 horas do dia, a temperatura máxima ocorreu. Que temperatura máxima? A temperatura de 36 graus Celsius. Então, às 11 horas do dia, ocorreu a temperatura máxima, que é de 36 graus Celsius. Segundo a questão, nesse momento, ele retirou as bactérias da estufa. E ele pede, nesse momento, qual é a classificação. Ó, a temperatura no interior da estufa está classificada como? Qual foi a temperatura máxima? 36. 36 por um acaso é menor que zero?
Não, né? 36 está entre 0 e 17? Também não. Está entre 17 e 30? Também não. Está entre 30 e 43? Sim, 36 está aqui. Então, se o 36 graus Celsius está nesse intervalo aqui, ó, qual é a classificação que nós temos? Alta. A temperatura, né, é classificada como alta. Então a alternativa correta é a alternativa D.